exceptionnel, éternel roi des rois. Et que, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, Seigneur, soient disposés à recevoir de toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, Papa, cette nourriture qui vient directement de ton trône, Seigneur. Une nourriture, Seigneur mon Dieu, Papa, qui amène la vie. Une nourriture, Seigneur mon Dieu, qui ouvre nos yeux spirituels. Une nourriture, Seigneur mon Dieu, qui nous affranchit. Une nourriture, Seigneur mon Dieu, Papa, qui nourrit notre âme, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, viens disposer les cœurs en ce lieu, Papa, afin que vraiment, Seigneur mon Dieu, nous ne puissions pas repartir comme nous sommes venus, mais nous puissions repartir convaincus, Seigneur, de toutes choses. Seigneur mon Dieu, voici ton peuple, ceux qui sont, Seigneur, en présentiel ici, ceux qui sont connectés, tu les connais, tu es le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Seigneur, tu connais nos vies, nous attendons de recevoir un réma de toi. Éternel roi des rois, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole. Amen et Amen. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Amen. Shalom à tous. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Aleluia, glória ao Senhor. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il Eu me donne abençoo encore en ao ce matin Senhor pela oportunidade que Ele me dá mais uma vez nesta manhã. de me présenter à vous, Me apresentar a vocês, non pas avec un message qui viendrait de moi, com uma mensagem que vem de mim, mais avec un message qui mas vient de uma lui mensagem que vem dele pour son peuple. para o seu povo. Parce que comme l'a dit la servante, Porque como a serva de Deus falou, le bishop a Gina, bispa Gina, oui frères et sœurs, sim, irmãos e irmãs, ne pensez pas qu'en tant que serviteur não pense que como servo, que nous avons le droit de jouer avec que la nós parole de temos Dieu. direito de jogar, de brincar com a palavra La de Bible Deus. met en garde toute A personne Bíblia adverte todas as qui pessoas se tient sur la chair, que se encontram no púlpito, là où le Seigneur lui-même se trouve, onde o Senhor, eles próprios se pour pouvoir encontram, annoncer sa para parole, poder anunciar a sua palavra, que tu puisses savoir comment est-ce que que tu você l'annonces. possa saber como você está Parce qu'il anunciando y a des ela. comptes qui te seront demandés Porque demain matin. contas vão ser pedidas para você amanhã. Alléluia. Aleluia. Nous sommes dans la continuité Nós du estamos na thème que nous avons continuidade, commencé desse tema que nós le week-end começamos dernier. Je no connais final de tes semana œuvres. passado. Eu conheço as tuas obras. Nous voici dans la partie 2. Aqui está a parte 2. Et nous avons vu la semaine E dernière nós vimos na semana passada que la grâce de Dieu que a graça de Deus, qui est que manifestée é et manifestada qui est donnée à tout être e humain que está sendo dada a cada ser humano, nous enseigne à vivre une vie nos conforme ensina a viver uma vida à la em parole de conformidade Dieu. à palavra de Deus. Que la grâce de Dieu, Que a graça de Deus, bien que tu sois pécheur, mesmo que você sendo uma pessoa pecadora, ne te donne pas la liberté de não vivre te dá uma liberdade de comme viver tu veux como vivre. você quer viver. Mais avec la Mas grâce, com a graça, tu dois prendre appui você tem que se apoiar sur ce que le Seigneur met en place pour naquilo toi, que o Senhor pour implementa pouvoir para você, rebondir para você poder et continuar. sortir de cette condition E de pécheur. sair da condição de pecador. Alléluia. Aleluia. Nous avons vu également Nós que vimos também la chair que a carne et les œuvres mortes, e as obras les mortas, œuvres de la chair, as obras ne da rentreront pas dans le royaume des carne não vai cieux. entrar no reino dos céus. Et que bien évidemment, E claro, si tu es né de se nouveau, você é nascido de novo, tu te dois en tant que você chrétien tem como cristão de porter du fruit de trazer frutos devant la face de Dieu. diante do Senhor. Alléluia. Donc je ne vais pas faire un récapitulatif Eu de não vou, tout ce que l'on eu não a vou fazer vu, o resumo de tudo que nós mais pour vimos, ceux et celles que ça intéresse, mas para aqueles que il y a interessam, l'enregistrement sur vocês les différentes plateformes. podem encontrar isso nas Et je vous invite diferentes plataformas da internet. à retourner voir. E eu convido você a voltar lá e escutar Aleluia. a mensagem. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement Então, hoje, essencialmente, évoluer evoluir dans le livre d'Apocalypse. no livro de Apocalipse. J'invite le peuple dans E un eu premier convido o passage povo na primeira passagem, qui se trouve dans le livre que d'Apocalypse se encontra 1. no livro de Apocalipse, capítulo 1. Mais j'aimerais dire au peuple, E eu gostaria de dizer ao povo au travers du titre, que através do título, je connais tes œuvres, eu dit le conheço as Seigneur. tuas obras, diz o Senhor. Rajouter un sous-titre. Vamos acrescentar um subtítulo. Et ce sous-titre-là sera E esse subtítulo será
Attention Cuidado, à ce que tu fais. aquilo que você está fazendo. Apocalypse 1. Apocalipse capítulo 1. J'invite le peuple à prendre la lecture avec moi E eu à partir convido o povo a pegar a leitura comigo. du verset 12. A partir do versículo 12. Ce passage a pour titre dans ma Bible E esta passagem na minha Bíblia tem como la título vision a visão du Fils de l'homme. do Filho do Homem. Je veux, peuple de Dieu, qu'au Eu travers quero, de ce que nous allons Povo lire, de Deus, que através daquilo que que nós vous vamos ler, puissiez être que attentifs. vocês possam estar atentos. Pourquoi? Por quê? Parce que ce passage Porque esta passagem est essentiel é essencial pour ce que nous allons voir para aquilo que ensuite. nós vamos ver logo em seguida. Donc nous prenons la lecture au verset 12. Vamos pegar a leitura a partir do versículo 12. Il est écrit, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Ok. E virei-me para ver quem falava comigo. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers E d'or. virando-me vi 7 castiçais de ouro. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, E no meio de 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vêtu d'une longue robe vestido até aos pés de uma veste comprida et ayant une ceinture d'or sur la e poitrine. cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, comme de la neige. como a neve. Ses yeux étaient comme une flamme de E feu, os olhos como chama de fogo. et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, E os seus pés semelhantes a latão reluzente. comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Como se tivesse sido refinado numa fornalha. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. E a sua voz como a voz de muitas águas. Il avait dans sa main droite E ele tinha na sua destra 7 étoiles. 7 estrelas. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Et son 2 fios. visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Il posa sa main sur moi, sa main droite sur moi en disant, E ele pôs sobre mim a sua destra, ne dizendo-me: crains point, Não temas, je suis le premier et le dernier, eu sou o primeiro e o último, et le vivant. e o que vive. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Je tiens les clés de la mort et du séjour des E morts. tenho as chaves da morte e do inferno. Écris ce que tu as vu, Escreve as coisas que tem visto, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite O mistério das 7 estrelas que viste et na minha des destra 7 chandeliers d'or. e dos 7 castiçais de ouro. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Alléluia. Aleluia. Nous venons de lire le passage de Acabamos Apocalypse de 1 ler o livro de Apocalipse, du capítulo verset 1, 12 do versículo jusqu'au verset 12 20. até o versículo 20. Ici, frères et sœurs, E aqui, meus irmãos e irmãs, vous avez la vocês estão description vendo a descrição du Seigneur do Senhor, qui est faite par Jean, que l'apôtre Jean. está sendo feito pelo apóstolo João. Et il détaille, E ele está detalhando, il donne des ele détails dá detalhes de tout ce qu'il voit. de tudo aquilo que ele vê. Il le retranscrit Ele parfaitement. vai transcrever conforme. Le Fils de l'homme O Filho do Homem se tient debout près des Está- 7 chandeliers. está de pé em face dos 7 castiçais. Et à la fin du chapitre 20, E no final do capítulo 20, la Bible nous dit que les 7 chandeliers a Bíblia nos diz que os 7 castiçais représentent les 7 églises. representam as 7 igrejas. Et que le Fils de l'homme, donc Et le que o Seigneur Filho Jésus, do Homem, que o Senhor Jesus, se trouve debout está de près pé des chandeliers. perto dos 7 dos castiçais. En d'autres termes, Em outros termos, du outras haut palavras, des cieux, do alto do céu, là où le Seigneur se trouve, onde o Senhor se encontra, le Seigneur est
parfaitement au O courant Senhor está sabendo, Ele sabe de ce qui perfeitamente se passe dans daquilo que l'église. está acontecendo na igreja. De là où il se De trouve, lá onde ele se encontra, il supervise ele l'église. está supervisando a igreja. Donc ne croyez Então pas não pensem qu'il y ait l'apostasie dans que l'église, tem apostasia na le igreja, mensonge dans l'église, a mentira dentro da la igreja, tromperie dans o l'église, engano dentro da et que le igreja, Seigneur ne soit pas e informé. que o Senhor não esteja informado. Il est parfaitement au Ele courant. está sabendo perfeitamente. Et c'est pour cela, E frères é et por sœurs, isso, meus irmãos, que je dis au peuple, que eu falo com o le povo. passage que nous venons de A lire, passagem que acabamos de ler. retenez-le bien, Por favor, pega essa palavra. parce que dans la description, Porque na descrição il y a des éléments que l'on existem retrouve par la elementos suite. que nós vamos encontrar logo a seguir. Dieu n'est pas ignorant. Deus não é ignorante. Peu importe qui tu es, Não importa quem você ton seja, statut, o teu status. Dieu sait ce qui Deus se sabe o que passe está au sein acontecendo même de son no église. seio da sua igreja, no meio da tua igreja. Nous continuons dans le livre d'Apocalypse. Vamos continuar no livro de Apocalipse Nous allons faire une grande lecture. e vamos fazer uma leitura muito comprida. Nous rentrons, frères et sœurs, dans le chapitre 2, Capítulo 2, où le Seigneur onde o Senhor envoie des lettres envia aux cartas différentes églises. às diferentes igrejas. Le Seigneur s'adresse aux E églises. o Senhor fala com as igrejas. Que le peuple puisse prêter attention à la Por lecture. favor, prestem atenção na leitura. Tu prends. Ok, amém. Donc, chapitre 2, No capítulo 2, lettre à l'église d'Éphèse. cartas à igreja de Efésios. Il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, dit le Seigneur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amém. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Efeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Amen. C'est la première lettre. Essa é a primeira carta. Nous lisons tout de suite la Vamos ler deuxième logo a qui segunda est carta adressée à l'église de Smyrne. para a igreja de Esmirna. Il est écrit: Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris la vie. Je connais tes œuvres et ton affliction et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan.
Ne crains rien des choses que tu as à souffrir. Il arrivera que le diable en mettra quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Amém. Amen. Apocalipse capítulo 12, versículo 8, segunda carta à igreja de Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Amen. Troisième lettre à Terceira l'église de carta Pergame. à igreja de Pérgamo. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu où tu habites, savoir où Satan a son trône, et que tu retiens mon nom, et que tu n'as point renoncé à ma foi, non pas même lorsque Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort parmi vous, où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui se tiennent dans la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombassent dans l'impureté. Tu en as aussi qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi, autrement je viendrai à toi et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amém. Amen. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, terceira carta à igreja de Pérgamo. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas são contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tem também os que seguem a doutrina de Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Alléluia. Il y a en tout 7 lettres écrites aux églises. Existem 7 cartas escritas para a igreja. On vient d'en lire 3. E acabamos de ler 3. Et je n'ai pas sélectionné E eu não selecionei, ne serait-ce qu'un seul verset nem que seja um versículo dans ces passages. nessas passagens. Mais j'ai préféré lire toutes les Mas lettres. eu preferi Et ler todas as On cartas. pourrait continuer comme ça jusqu'à la 7e. Vamos continuar assim até a 7ª. Mais on va s'arrêter là. Poderíamos continuar até a 7ª, mas vamos parar por aqui. Tout à l'heure là, je vous ai dit, frères et sœurs, Eu falei para vocês qu'en lisant que lendo le chapitre 1, o capítulo 1, l'apôtre Jean dresse, o apóstolo, comment je dirais ça? L'apôtre Jean dresse une description du Seigneur. o apóstolo João, ele está
une description du Ah, Seigneur. está dando uma descrição do Senhor. Et si le peuple a été attentif Et à si la le lecture pauvre de est- chaque lettre, E se o povo estava atento à leitura de cada carta, chaque fois qu'une lettre est adressée à une toda église, vez que uma carta está sendo endereçada a uma igreja, vous retrouvez la description vocês encontram a Du descrição Senhor do Senhor dans la lettre. na carta. Pourquoi? Porque Il est écrit está escrito pour l'église de Smyrne. na igreja de Esmirna. Voici ce que dit le premier et le dernier. Aqui, isto diz o primeiro e Celui qui último. était mort et qui est revenu à la vie. Aquele que foi morto e reviveu. À l'église de Pergame, il est écrit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. E na igreja de Pérgamo, ele diz aqui, diz aquele que tem a espada aguda de Dans dois la toute fios. première lettre, il E na est primeira écrit, carta está escrito. voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete Celui qui estrelas. marche au milieu des 7 Aquele chandeliers. que anda no meio dos sete castiçais. de ouro. À chaque fois que le Seigneur Toda vez s'adresse à que o une Senhor église, fala para uma igreja, il fala a uma igreja, s'identifie lui-même. ele se identifica a si próprio. Pourquoi? Por quê? C'est pour bien faire comprendre au É peuple para fazer entender ao povo que ce que vous allez entendre que là, aquilo que você vai escutar ça ne vient pas du pasteur, não vem do pastor, ça ne vient pas de não l'homme, vem do homem, mais ça vient de moi, le Seigneur. mas vem do Senhor En sim, d'autres ele termes, próprio. prêtez Em outras attention à ce palavras, qui sera dit dans prestem ces lettres. atenção o que está escrito Parce que nessas c'est cartas. moi, Jésus. Porque sou eu, qui Jesus parle à Cristo, ce que moment-là. fala neste momento. Et vous verrez qu'après s'être vous savez présenté que- à l'église en disant, voici celui, E quando ele se apresenta aqui falando à il igreja, commence tout de aqui suite, está, ele começa. je connais tes œuvres. Eu conheço as tuas obras. Il y a 7 églises. E tem 7 igrejas. Les 7 lettres commencent de la même Aí as façon. 7 cartas começam do mesmo, Et vous do verrez mesmo que dans jeito. toutes les lettres, E em todas as cartas, le Seigneur lui-même o dresse un Senhor, bilan ele próprio, ele está de fazendo chacune des églises um check-up de todas as igrejas. concernant ce qui va, Com relação com aquilo que ce qui ne va pas. aquilo que tá dando certo e aquilo Et que não tá il dando certo. donne à la fin la E ele dá solution. no final a solução. Que l'église regarde à moi. Que a igreja possa olhar Que para ele. l'église se repente. Que a igreja se Que arrependa. l'église revienne à moi. Que a igreja volte para En d'autres ele. termes, le Seigneur n'envoie pas les Em outras brebis palavras, o Senhor não leva as ovelhas, dehors. não coloca as ovelhas Il n'envoie pas fora. les brebis s'égarer. Ele não leva as ovelhas Mais que il les poderão ramène perder. toujours au point central. Mas sempre ele traz elas para o ponto central, Lui. para ele. Parce qu'il est la seule solution Porque ele é a única solução pour l'église. para a igreja. Et chaque fois que le E Seigneur cada dit, vez que o Senhor diz, je connais Eu tes œuvres, conheço, eu sei as tuas obras. le Seigneur cite O Senhor está pour citando chacune des églises para ce qui cada se uma dessas passe. igrejas aquilo que está acontecendo. Donc cela veut dire quoi? Isso Je quer dizer o quê? connais tes œuvres. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Que Dieu prête attention O Senhor está prestando atenção à tout ce que nous faisons a dans tudo l'église. aquilo que nós fazemos dentro da igreja. La semaine dernière, on a vu Na qu'avec última le passada, Saint-Esprit, nós vimos que com o Espírito que Santo, si tu as le que se Saint-Esprit, você tem o Espírito tu ne Santo, peux pas rester assis você avec não une telle pode puissance dans ficar l'église sentado com tal poder dentro da igreja et ne porter aucun e fruit. não levar nenhum fruto, e não trazer nenhum fruto. Le Seigneur connaît O les Senhor œuvres de chacun, sabe, chacune. conhece as obras de cada um, de cada uma. Et il examine, E ele il voit. examina e ele vê. Lorsque l'appel à l'évangélisation est fait, Quando o chamado para evangelizar é feito, qui parmi les bien-aimés de mon peuple se lève? quem aqui no meio do povo se levanta para ir evangelizar? Lorsque vous venez chaque Quando dimanche à você vem l'église, cada domingo aqui na igreja, recevoir e l'instruction receber a instrução, ou dans une quelconque autre ou seja lá qual for, réunion, qualquer outra tout reunião, ce que vous recevez tudo aquilo que vocês et recebem, que vous, une fois que c'est ele terminé, não faz que isso que acabou, vous franchissez la e que porte, você sai pelaquela le porta. Seigneur sait ce que vous O avez Senhor entendu, sabe o que você il sait entendeu, ce que vous avez reçu, O Senhor sabe aquilo que você et le recebeu. Seigneur a les yeux sur E o Senhor chacun tem os d'entre olhos, vous tem os olhos sobre cada um de vocês, pour savoir si para saber se
vous partez fort de l'enseignement que vous avez Se reçu, vocês vão sair fortes do ensinamento que vocês c'est-à-dire que receberam, vous mettez en pratique, que vocês vão colocar em prática, ou si vous enterrez cette parole. ou se vocês vão enterrar esta palavra. N'oublions pas que tout ce que le Seigneur nous Não donne, esqueça que aquilo tudo que o Senhor nos dá c'est dans le but de le faire é fructifier. com o objetivo de fazer frutificar. La Bible nous parle à un moment A donné Bíblia nos fala um momento que dado le Seigneur doit partir pour un pays que o lointain. Senhor tem que ir para um país Et longe il remet à ses serviteurs qui Et gardent il- la maison e ele dá ao seu servo para guardar a casa certaines choses. certas coisas. Ele dá Et ao seu lorsqu'il servo certas revient, coisas. il leur dit à ses E serviteurs, quando ele retorna, ele diz aos seus servos: je te remets 5 talents. eu vou te dar 5 talentos. Lorsque je reviendrai, je E les quando eu récupérerai voltar, eu vou recuperar avec des intérêts. com interesses. En d'autres termes, en E son outros- absence, tu dois faire travailler les E, em dons. outras palavras, você tem que trabalhar os dons. Tu dois faire travailler, faire Você tem que fructifier fazer esses dons frutificar. ce que Dieu te donne. Aquilo que Deus te dá. Et on voit qu'à la fin, lorsqu'il E revient, quando vemos no final, quando ele certains ont volta, fait fructifier. certos fizeram frutificar Certains ont reçu 2 talents e outros receberam 2 talentos du Seigneur. do Senhor. Et lorsque le Seigneur revient, E ils en quando o donnent Senhor 4 au volta, Seigneur. eles dão 4 ao Senhor. Certains Devolve ont reçu 4 ao Senhor. 5 Alguns receberam 5 du Seigneur do Senhor et ils redonnent au Seigneur. e eles 10 devolvem talents. ao Senhor 10 talentos. Et il y en a ceux E tem aqueles qui ont pris les talents que pegou o et talento qui ont carrément enfoui ça, e enterré ça que enterrou isso. sous terre. Que enterrou. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Qu'ils ont reçu Que eles receberam et qu'ils ont été complètement e que eles morts. foram completamente mortos. Ils n'ont rien E produit. eles não produziram Ils n'ont nada. rien fait Eles fructifier. não fizeram frutificar nada. Mais ils sont restés là attendant la Mas venue du eles Seigneur. ficaram ali esperando a volta do Senhor. Et pourtant, le Seigneur te dit, E fais portanto o fructifier. Senhor fala, frutifique. Dieu prête attention O à Senhor tout presta ce atenção que em nous tudo faisons. aquilo que nós fazemos. Donc, j'aimerais te dire ce matin Então eu quero vos dizer nesta manhã que c'est par tes œuvres que é através das tuas obras que tu rentreras que você vai entrar ou que tu ne rentreras ou pas que você não vai entrar dans le royaume de Dieu. no reino de Deus. C'est pour cela qu'il nous faut accomplir de É bonnes por isso œuvres. que nós temos que cumprir boas obras. Nous avons vu la semaine dernière, Nós vimos le na Seigneur semana dit que passada pratiquer de bonnes que o œuvres, Senhor fala que praticar c'est ce boas qui obras est utile é à aquilo que é l'Église. útil para a igreja. J'invite le peuple dans le Eu livre de convido o Romains, povo no livro de Romanos, au chapitre 2, no capítulo 2, avant de revenir au livre d'Apocalypse. antes de voltarmos para o livro de Apocalipse. Romains au chapitre 2. Romanos capítulo 2. Nous allons prendre la lecture E à nós vamos partir pegar a leitura a partir du verset 16. do versículo 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, No dia em que Deus há de julgar, si, Romains 2, verset 16. 16, d'accord. Donc on reprend. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amém. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Amen. Donc il y a un jour qui vient E vai ter um dia où toute la lumière sera faite onde toda a luz sur ce que chacun d'entre nous avons produit. onde terá a luz daquilo tudo que nós produzimos. Tous tes actes, tes Todos os teus actions, atos, tuas ações, tes intentions, as tuas ce intenções, que tu as fait que tu Aquilo n'as que você jamais fez, avoué o à que você quiconque, nunca falou para alguém, ce que você tu nunca... sers, que tu caches au plus Aquilo que profond de você toi, esconde no mais profundo, no à teu un moment profundo, donné, no momento, ce sera mis en isso lumière. vai chegar, vai vir à luz. Et la Bible nous dit que Et la Bible nous le dit jugement de Dieu Que o julgamento de Deus se basera vai se sur basear
parole de Dieu. na palavra de Deus. En d'autres termes, Em outros termos, lorsque vous regardez ici les quando tribunaux, você olha lorsqu'il y aqui a un os jugement, tribunais, quando tem julgamento nos le tribunais, juge, avant o juiz, d'établir le antes jugement, de estabelecer o julgamento, quel que soit les faits, le seja crime lá qual commis, for o feito, o que aconteceu, o fato, o le crime juge cometido, a o sa juiz, base. ele tem a sua base. Il a des sortes de gros bouquins qu'il Ele lit. tem um livro grande que ele lê. C'est gravé même dans Está sa mesmo tête. gravado na tua cabeça. Parce que sua ça fait cabeça. partie de son Porque boulot. faz parte do seu trabalho. Chaque crime Cada crime a ses conséquences, tem a sua consequência. a ses sanctions. Tem as suas punições. Et le juge le sait. E o juiz sabe. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Que tu ne pourras pas venir Que você négocier não vai avec le poder juge. ir negociar. Tu ne pourras pas com o venir juiz. le soudoyer. Você não vai poder corrompê-lo. Si le juge il est debout, Se o assis juiz sur la está loi, ali de pé, face para a et lei, qu'il ne se laisse pas e que soudoyer, ele não se deixar corromper, assurément tu purgeras ta peine. com certeza você vai ter que Et cumprir a elle sua ne sera pena. pas réduite. E ela não vai ser reduzida. Il en est de même pour É a le mesma Seigneur. coisa com o Senhor. Le Seigneur, il a sa parole O à Senhor côté tem a de lui sua au jour du palavra jugement. ali ao seu lado no dia do julgamento. Et lorsque tu paraîtras E face à quando face à você lui, vai estar face a face com tu ele, diras, mon fils, ma fille, ele vai dizer, meu filho, minha filha, j'ai été le premier témoin eu fui o primeiro de testemunho tout ce que tu as fait de tudo chaque jour aquilo de que ta você vie. fez todos os dias da tua vida. Aujourd'hui, il va falloir rendre E hoje compte. você vai ter que dar conta. J'ai vu que tu étais dans Eu l'immoralité. vi que você estava na imoralidade. Explique-moi un Me peu. explique aqui, por favor, um pouco. Il va falloir te E justifier. você vai ter que te justificar. Alléluia. Aleluia. Et lorsque tu donneras ton E quando explication, você vai dar a tua explicação, le Seigneur s'appuiera sur sa o parole Senhor vai se apoiar sobre sua palavra, en te disant, te dizendo d'après ma parole, il est e écrit que aqui na minha palavra está escrito qu'il n'y ait point d'adultère. que não haja adultério. Petits enfants, éloignez-vous de la E fornication. fala, filhos, se afaste da fornicação. Donc, comment ma parole dit ça et que toi, tu te E como é que présentes minha devant moi palavra avec diz la isso? É que fornication? você se apresenta diante de mim com a fornicação. Il va falloir Você répondre. vai ter que responder. Et je peux vous assurer, E eu frères et posso vos sœurs, assegurar, meus irmãos, que le jugement sera terrible. que o julgamento vai ser terrível. Donc, le pasteur Maxime ne veut Então, pas o pastor être Maxime não quer ser. pessimiste, Eu não quero ser pessimista, mais je veux être optimiste. mas eu quero ser otimista. Alléluia. Aleluia. Parce que la fin n'est pas Porque encore O arrivée. final ainda não chegou. La Bible dit que A Bíblia celui diz que aquele qui cache ses que transgressions esconde as suas ne transgressões prospère não point. vai prosperar. Mais celui qui les Mas avoue aquele que confessa obtient miséricorde. vai obter En misericórdia. d'autres termes, Em outras palavras, nous sommes sous la grâce. nós estamos na graça. Donc la grâce est là. Então a graça está Que aqui. la porte ne s'est pas fermée. A porta ainda não se fechou. Que l'église n'est pas encore Que a partie. igreja ainda não partiu. Tu as Você l'opportunité tem a oportunidade de te de repentir. te arrepender. Et c'est ce que le Seigneur dit aux E é isso églises que o Senhor diz às igrejas. avant qu'il ne vienne Antes dele voltar. et qu'il ne antes que ele retire ton venha, chandelier de sa place. e que ele não retire o seu castiçai da seu lugar. Repens-toi, dit Se le Seigneur. arrependa, diz o Senhor. Dans chaque église, lorsqu'il y a Cada des choses qui igreja, ne vont pas, quando tu tem appelles coisas son peuple à la Que repentance. ele tá vendo que não tá dando certo ali, ele chama o povo ao arrependimento. Au peuple de saisir É o povo que tem que agarrar la main tendue du a Seigneur. mão estendida do Senhor. Alléluia. Aleluia. Nous retournons dans le livre d'Apocalypse, Vamos voltar aqui ao livro de Apocalipse, au chapitre 20. e no versículo 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalipse capítulo 20. Je pense que c'est un passage que tout le monde connaît. Eu creio que é uma passagem que todos Nous conhecem. allons prendre la lecture à partir du verset 11. A partir do versículo 11. Ce passage a pour titre dans ma Bible E essa passagem tem como título na minha Bíblia le jugement dernier. o juízo final. Il est écrit
Puis je vis un grand trône blanc e vi um grande trono branco, et celui qui était assis dessus. e o que estava sentado sobre ele, La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa de face. cuja presença fugiu a terra e o céu, Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. e não se achou lugar para eles. Et je vis les morts, les grands et les E petits, eu vi os mortos, grandes e pequenos, qui se tenaient devant le trône. que estavam diante do trono, Des livres furent ouverts. e abriram-se os livros, Et un autre livre e fut ouvert. abriu-se outro livro, Celui qui est le livre de vie. que é o da vida. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, d'après ce qui est écrit dans ces livres. pelas coisas que estavam escritas no livro, nos La livros. mer rendit les morts qui étaient en elle. E o deu o mar aos mortos que nele havia. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Puis la mort et le séjour des morts Et la furent mort- jetés dans les temps de feu. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. C'est la seconde mort. Esta é a segunda morte. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie E aquele que não foi achado escrito no livro da vida fut jeté dans les temps de feu. foi lançado no lago de fogo. Alléluia. Aleluia. Donc, nous venons de voir dans ce passage Então acabamos de ver aqui nessa passagem qu'il existe deux livres. que existe 2 livros. Le premier livre, O primeiro livro, le livre de vie, o livro da vida, que l'on appellera le Oui. registre chamaremos o registro, des citoyens du ciel. o registro dos cidadãos do céu. Ton nom doit être trouvé inscrit nom était dans écrit- ce livre. Tem que se encontrar escrito neste livro. Tout comme lorsque tu vas à la mairie Da mesma maneira como você vai no cartório pour prendre un acte de naissance, para receber um ato de pour faire nascimento, tes papiers, uma certidão de nascimento para fazer os il y seus a un documentos, registre existe um registro ali de l'état civil do Estado Civil qui stipule que está dizendo ali que tu es né que você nasceu tel jour, tal dia, telle date, tal data, telle heure, tal hora, de tel père, de tal pai, de telle de mère, tal mãe, et qui stipule, qui que indique está escrito ta e nationalité. que diz e que fala da sua naturalização, da C'est tua naturalidade, da tua- exactement la même chose dans le exatamente a royaume. mesma coisa no reino. Ce livre indique Aquele livro indica le jour et l'heure où tu as o dia donné e a ta vie hora au Seigneur que você deu tua vida ao Senhor et que tu es enfant de e Dieu. que você é filho de Deus. Et de l'autre côté, le E do deuxième outro livre, lado, o segundo livro c'est ton livre. é o teu livro. Alléluia. Aleluia. En d'autres termes, Em outros termos, tu es toi-même l'auteur de ce livre. tu és tu mesmo o autor deste livro. C'est toi qui écris ton histoire. É você que escreve a tua história. Alléluia. Sois ce que tu veux être. Aquilo que você quer ser. Je veux être un enfant de Dieu. Eu quero ser um filho de Deus. Marche de façon à être un enfant de Dieu. Ande segundo um filho de Deus. Tu veux être un méchant? Você quer ser uma pessoa má? Marche selon la folie de ton Então cœur. ande segundo a loucura Mais do teu bien coração. ou mal, Mas sendo bem juste ou ou mal, injuste, justo ou les injusto, deux seront jugés os devant le dois trône. serão julgados diante do trono. Venez avec moi dans le livre d'Ecclésiaste Vamos aqui no livro de Eclesiástico, avant que l'on retourne dans le livre d'Apocalypse. antes de voltarmos para o livro de Apocalipse. Ecclésiaste, nous allons prendre la lecture à partir du chapitre 11. Donnez-moi juste le temps d'y arriver. Capítulo 11. Ecclésiaste 11. Voilà, nous y sommes. Nous prenons la lecture à partir du verset Je suis pas encore. 9. Ecclésiaste 11 à partir du verset 9. Verset 9. 11, 9. Dans ma Bible, ce passage commence à partir du chapitre 12.
Ça varie selon les Bibles. Vous le trouvez soit dans le verset 11, soit dans le verset 12. Soit dans le chapitre 11, soit dans le chapitre 12. Pardonnez-moi. Em algumas Bíblias, esse versículo se encontra ou no capítulo 11 ou no capítulo 12. Donc, Depende il da est Bíblia. écrit pour moi au chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Attendez, je me suis perdue. Désolée. Eclésiastes chapitre 11, 11. Oui. dans certaines Bibles, Oui. à partir du verset 9. 9. Ok. Muito bem, c'est bon. Amen. Il est écrit, jeune homme, Alegra-te, jovem. réjouis-toi dans ta jeunesse. Alegra-te na tua juventude. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta E jeunesse. recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Mais sache que pour tout cela, E agrada Dieu aos teus olhos. t'appellera en jugement. Sabe, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Alléluia. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Donc, dès ta jeunesse, le Seigneur E te desde a tua donne un avertissement. juventude, desde a tua juventude, o Senhor te dá uma Et ce advertência. peu importe ton E âge. isso não importa a idade que você tem. Quand on entend certaines personnes Quando nous dire, escutamos algumas pessoas dizerem: je vais attendre des cheveux "Aí blancs, vou mes esperar cheveux blancs ter pour meus donner cabelos ma vie au brancos Seigneur. para dar minha vida ao Senhor, Jesus." Est-ce que tu penses que Dieu commence Você à pensa que comptabiliser o Senhor começa a contabilizar ce qui se passe dans ta vie à partir de aquilo, tes cheveux blancs? aquilo que acontece na tua vida a partir dos teus cabelos brancos? Non, mon frère, ma Não, sœur. meu irmão, minha irmã. Dieu commence à Deus comptabiliser começa a contabilizar depuis ta desde jeunesse. a tua juventude. En d'autres termes, Em outros termos, jeune homme, jeune fille, jovem, importe menino, ton jovem âge. menina, não importa a tua idade. jusqu'à ce que tu deviennes vieux, vieille, Até você se encontrar velho ou velha, le Seigneur comptabilise o Senhor tout ce que tu contabiliza fais, tudo aquilo que você tout ce faz, que tu dis, tudo que você diz, tout ce que tu penses tudo que você pensa, dans un livre, num livro, le fameux livre de ta o vie. famoso livro da tua vida. Alléluia. Aleluia. Donc combien de jeunes courent Então, aujourd'hui quantos jovens hoje correm dans un but de satisfaire leur Non. chair, com o objetivo de satisfazer a sua carne, en cours après toutes Correndo sortes de plaisirs todo- mondains, atrás de todo tipo de coisas mundanas, dans toutes sortes de plaisirs de todo charnels? tipo de prazer carnal. On suit la foule au dehors sur le Seguindo chemin a- large et spacieux. Seguindo a multidão que está seguindo o caminho largo e espaçoso, Et comme tout le monde fait, fazendo como aquilo que todo mundo faz, comme c'est la mode, como a moda diz. il faut pas être en retard, Não se atrasem, mais il por faut favor. être à la page. Mas tem que estar ali. Eles não querem se atrasar, mas eles On querem ser s'embarque par moments Está- dans toutes sortes de choses estar primeiro na primeira página e eles sempre se deixam levar por todo sans tipo de savoir coisa, que cela a des conséquences sem saber éternelles. que isso tem consequências eternas. Alléluia. Aleluia. Le Seigneur te dit depuis ta O jeunesse, Senhor te fala vis desde a tua selon juventude. les motifs de ton cœur. Viva segundo a motivação do Mais teu à un moment coração. donné, je t'appellerai en jugement Vai pour chegar tout um ce que tu as momento que fait. eu vou te chamar em julgamento para tudo Et je que peux você vous fez. E assurer eu posso vos assegurar que rien ne que sera nada, oublié devant nada le vai trône. ser du jugement. esquecido diante do trono do julgamento. L'esprit humain a O tendance à espírito oublier humano- certaines choses. O espírito humano tem tendência a esquecer certas coisas. Dieu n'oublie pas. E Deus não esquece, não. Et comme on dit, avec Dieu, le temps Et- n'efface pas. E como dizem, o tempo não apaga. C'est écrit. Está escrito. Et ça a une portée E éternelle. isso vai ter algo de eterno. Et le Seigneur Vai ter uma consequência eterna. utilisera ces livres E o Senhor vai utilizar esses livros pour juger. para julgar. Et j'aimerais te dire que dans ce jugement, E eu gostaria de vos dizer que neste julgamento, tout comme ici, como aqui, on voit certaines nós condamnations quand on vemos lit les journaux. certas condenações quando lemos os jornais, por Il a exemplo. été condamné à 10 ans Ele foi condenado a 10 anos, por et on exemplo. voit que l'accusé fait appel. E nós vemos que o acusado, ele vai fazer, como é que fala? E- Ele vai querer, esqueci como fala essa Il fait palavra. appel de la décision. Ele vai recorrer a essa decisão. Voilà. Ele vai fazer Et recorrência. généralement, lorsque c'est pas reçu, E geralmente, quando não é recebido, ben, je peux vous dire que Eu posso s'il vous a dizer pris 10 ans que se ele teve 10 et anos de qu'il a condenação demandé à e que faire ele un appel, pediu para recorrer, en appel, la sanction peut être beaucoup plus lourde.
a pena pode até se alongar. s'il muitas est vezes. à nouveau reconnu coupable. Se ele for ser tido como culpado. Tout comme il peut être relaxé. E também ele pode ser também não ser condenado. Mais parce que le pasteur lit dans les journaux, É porque, como eu leio nos jornais, généralement, ça n'aboutit pas, c'est souvent alourdi. geralmente a pena sempre vai se alongar. Tu as pris muitas 10 ans vezes. la première fois, Se você recebeu 10 anos a primeira en vez, appel, tu te retrouves avec e quando 15 ans, você vai 5 recorrer, ans às vezes supplémentaires. você vai ter 15 anos, 10 anos suplementar. Là, devant le trône de Dieu, E aqui diante do trono de Deus, c'est un jugement qui sera é radical, um julgamento radical. qui sera basé sur ce qui est écrit Que vai dans ton ser livre. baseado naquilo que está escrito no teu livro. Tu n'auras pas d'avocat dans le Você não vai ciel ter advogado no céu pour venir plaider ta cause. para poder vir falar por você, pela tua causa. Tu n'auras pas d'avocat Você não vai ter advogado vers qui ali te retourner pour demander à Dieu Para- de faire appel. Je para veux que- faire appel de para- ma condamnation. para que você possa pedir esse advogado para recorrer para com Deus para a tua sentença. Ça n'existera pas Isso dans não le vai devant le trône. existir diante do trono, Parce que les livres porque o livro seront suffisants. vai ser suficiente. Les livres Os livros parleront vai falar d'eux-mêmes. de si próprio. Alléluia. Aleluia. Tout ce que tu fais Tudo aquilo que você faz est retranscrit. está sendo transcrito. Donc lorsque tu lis ça, Então, quando você lê isso, tu es censé te poser une question você ce tem que matin. se perguntar, se questionar nesta manhã. Seigneur, s'il y a le Senhor, livre de vie, se tem um livro da vida. premièrement, est-ce que mon nom est inscrit dans ton livre? Primeiramente, o meu nome está escrito neste livro. Et deuxièmement, Em segundo lugar, je sais qu'il y a le livre de ma vie eu sei que tem um livro da minha vida avec tous les fruits pourris que j'ai com todos portés. os frutos podres que eu trouxe. Mais aujourd'hui, Mas hoje, je veux prendre conscience de eu mon quero état. me conscientizar do meu estado. Je suis mort devant ta Eu face. estou morto diante de ti. Et je veux que tu puisses me pardonner. Eu quero que o Senhor me perdoe. Je veux prendre, Seigneur, un nouveau départ. Eu quero, Senhor, ter um novo caminho, nova nouveau partida, départ avec le novo Seigneur. começo. Pronto, amém? Um novo começo com o Senhor. En d'autres termes, tu donnes Em ta vie au outras Seigneur, palavras, tu dá a tua vida ao Senhor. tu te repens Você se et arrepende tu te détournes de Et toutes você- tes mauvaises pratiques e você se desvia de todas as suas más práticas afin de pouvoir servir Dieu para poder servir a Deus et de commencer à porter du e de fruit. começar a levar pour frutos la gloire de para Dieu. a glória de Deus. En d'autres termes, Em outras palavras, tu commences à rechercher à pratiquer de bonnes você œuvres começa a procurar praticar boas obras de façon à faire en sorte para que à ce que la balance a balança penche du côté de la justice. possa ficar do lado da justiça. Tu produisais des fruits pourris Você avant. produzia frutos podres antes. Aujourd'hui, tu te dois de porter des fruits E justes. hoje você tem que levar frutos justos. La Bible va même jusqu'à dire, produisez donc du fruit A digne de Bíblia la diz repentance. que temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Tes œuvres doivent être en accord avec As ce tuas que obras tu tem que cherches. estar de acordo com aquilo que Avec você ce que tu busca, veux. com aquilo que você quer. Tu ne peux pas porter des fruits pourris Você não pode levar frutos podres et vouloir rentrer dans le ciel demain matin. e querer entrar no céu amanhã. C'est pas possible. Não é possível. Nous continuons la lecture dans le livre d'Apocalypse. Vamos continuar a leitura no livro de Apocalipse, Nous allons prendre la lecture à partir du chapitre 19. a partir do capítulo 19, où il est écrit à Onde está partir escrito? du verset 7. a partir do versículo 7. Apocalipse Réjouissons-nous 19:7. et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Amen. Amém. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Alléluia. Amém. Le fin lin
O linho fino c'est tout simplement le vêtement é simplesmente as que vestes l'Église doit que a porter devant igreja Dieu. tem que vestir diante de Deus. Le fin lin, O linho fino c'est le standard, é o padrão, c'est le modèle é o modelo de la justice du da royaume. justiça do reino. En d'autres termes, si Em tu n'as outras pas ce palavras, vêtement-là se você sur toi, não está vestido com essas vestes, il est impossible é que tu rentres dans le royaume. que você entre no Ce reino. vêtement-là, Essas vestes ça te met dans la présence de Dieu. coloca na presença de Deus. Et la Bible va même E dire a Bíblia mesmo diz que le fin lin, que o linho fino c'est les œuvres saintes são as des obras justes. santas e justas. En d'autres termes, Em j'aime outras imaginer ça comme palavras, ça. eu quero fazer uma imagem disso. La Bible dit que tu es complètement nu A devant Bíblia la face de diz Dieu que você está completamente nu diante lorsque tu ne diante le dele. connais pas. Quando você não o conhece, você está nu diante Mais dele. tu lui donnes ta vie Mas aujourd'hui. você dá sua vida Tu hoje. l'acceptes comme Seigneur et Você o Sauveur. aceita como Senhor e Salvador. Et tu es toujours nu. E você ainda está nu. Mais le Seigneur te dit, mon fils, Mas o Senhor disse, meu n'aie filho, pas peur. não teima. J'ai moi-même Eu mesmo préparé un preparei chemin, un plan pour caminho, toi. plano para você. Marche-y Ande et nele fais-moi confiance. e confie em mim. Parce que je sais ce qu'il y a de Porque- meilleur pour toi. Porque eu sei aquilo que é melhor para Je você. veux que tu me fasses confiance et que tu marches sur ce Eu quero que chemin. você confie em mim, que você ande neste caminho. Tu marches, E você anda, tu marches você caminha et tu vois une œuvre juste. e você vê uma obra Tu justa. rentres dedans, E você tu pratiques entra. la E justice. você pratica a Eh justiça. ben, vous savez ce qui se passe? Você sabe o que é que acontece? Chaque fois que vous faites une bonne action, Cada vez que você faz uma boa ação, vous commencez à vous habiller sur você le começa chemin. a se vestir no caminho. Aleluia. Chaque œuvre juste Cada que vous faites, obra justa que você vous faz, vous habillez você sur está le se chemin du vestindo Seigneur. no caminho do Senhor. De sorte que De ta tal maneira nudité que a tua qui nudez paraissait que estava n'apparaît aparecendo plus devant não Dieu. vai mais aparecer diante de Deus. Aujourd'hui, l'Église veut Hoje- marcher nue. Hoje a igreja quer andar nua. Nue physiquement, Nua fisicamente, en adoptant les vêtements du monde, adotando as roupas do mundo, mais elle veut marcher également mas nue quer também spirituellement. andar nua espiritualmente. C'est pas possible. Não é possível. Tes œuvres, mon As frère, tuas ma obras, sœur, meus irmãos, ont minha une irmã, portée et des conséquences. vai haver consequências. Par tes œuvres, tu E rentres dans através le das tuas royaume, obras você vai entrar no reino, ou par tes œuvres, tu ou através seras das tuas obras condamné. você será condenado. Qu'est-ce que tu O choisis que é ce que você matin? escolhe hoje? Tu veux porter du fruit Você pour la quer gloire de Dieu? levar frutos para a glória de Deus? Alléluia. Aleluia. On a vu que le Seigneur, Nós il est vimos que o témoin. Senhor é Il testemunho. voit ce qui se passe Ele au sein vê même de aquilo l'Église. que acontece no meio da igreja. Alors imaginez-vous le Seigneur Imaginem o Senhor qui est là et qui note que está ali e anotando en faveur de ses oints. em favor dos seus ungidos. Aujourd'hui, Hoje, dimanche, domingo, nous sommes le combien? Hoje é que Le data? 6, si je ne me Hoje- trompe pas, le 6 juillet. hoje é o dia 6 de julho. Bishop Gina Bispa Gina s'est encore tenu sur la chair. estava aqui no púlpito. Et elle a encore fait un appel à E mes ela bien-aimés. fez um chamado aos meus Elle a encore fait amados. appel à mes enfants. Ela ainda fez um chamado aos Il meus y a filhos. l'évangélisation le mercredi. Tem a evangelização nas quartas-feiras. Mercredi est arrivé, on n'a vu personne. Quarta-feira chegou e não tinha ninguém. J'appelle mes brebis à des Eu œuvres justes chamo as et elles minhas ne veulent ovelhas pas. para as obras justas, mas elas não querem. C'est grave, peuple É de Dieu. grave, povo de Deus. En d'autres termes, c'est comme si vous Em dites au outras Seigneur, palavras, é como se eu dissesse ao je ne Senhor, veux pas me eu préparer. não quero me preparar. Et pourtant, tout est mis Et à portanto, disposition de l'Église Tudo está afin qu'elle puisse à réussir. disposição da igreja para que ela possa ter sucesso. Il y a des œuvres Existem obras que l'Église se doit de porter, que a igreja tem que levar, que l'Église se doit de que a concevoir, igreja tem que conceber, de produire devant Dieu. que a igreja tem que produzir diante de Deus. L'évangélisation A en fait evangelização partie. faz parte. Les rendez-vous, les moments de Os prière en font encontros de partie. oração faz parte. Vous vous imaginez pas Vocês nem sequer le fait de imaginam. venir ici le O fato de vendredi vir soir aqui na sexta-noite et d'être trouvé dans la e de se prière encontrar em oração
T'es pas forcément obligé de prier pour Você não é l'église. Hein. obrigado a orar pela igreja. Tu peux te tenir ici Você pode vir para aqui, et tu as aqui, une pensée qui e te você vient tem dans ton cœur pensamento que pour vem no teu ton coração voisin qui est pelo teu couché sur un lit vizinho d'hôpital. que está ali no hospital, na cama Ton de frère hospital. qui est o teu hors des irmão frontières de la que Guyane está fora das fronteiras da Guiana et qui vit comme un e que païen. está vivendo como Tu pagão. désires le voir rentrer E dans você l'obéissance du deseja Seigneur. que ele possa se encontrar no caminho do Senhor. Prier pour autrui, pour Orar d'autres por personnes. outras pessoas. C'est une œuvre qui est Isso tellement é uma importante obra tão devant Dieu. importante diante de Tu ne te Deus. soucies pas uniquement de Você nem toi, sequer você não se preocupa só com mais tu te você, soucies d'autrui. mas você se preocupa pelo Parce outro. que tu veux voir ces Porque personnes-là você quer ver sauvées. essas pessoas salvas. Et lorsque tu vois au travers de la E prière quando você vê através da que oração tu supplies que Dieu você suplica a et Deus que Dieu finit par entendre e ta que prière, Deus ouve a tua entendre ta oração, voix ouve a tua voz et qu'il étend sa main en ta e que faveur. ele estende as suas Tu mãos vois ao teu le favor. changement dans la vie de cette Você personne. vê a mudança na vida dessa pessoa. Cette personne ne comprend pas ce qui se passe. Essa pessoa não entende o que está acontecendo. Mais toi, tu sais, parce Mas que tu você plies sabe, tes genoux. porque você dobra os teus joelhos. Mon frère, ma soeur, Oh, meu quelle irmão, minha belle irmã. œuvre devant Que Dieu. boa obra, que bela obra diante do La Senhor. prière du juste A oração do justo est d'une grande tem efficacité, uma nous dit le grande Seigneur. de grande eficácia diante Si do tu Senhor. es juste, tu ne pries pas que pour Se toi-même. você é justo, você não vai orar só por você. Alléluia. Aleluia. Que le Seigneur vous Que o bénisse Senhor vos abençoe et que vous puissiez faire e que attention à ce vocês que vous possam faites. tomar cuidado com aquilo que vocês fazem. Comme il a été dit, c'est le Como está sous-titre. escrito o subtítulo. Attention à ce que Cuidado tu fais. aquilo que você faz. Donc, qu'est-ce que tu produis devant la Naquilo face que de você Dieu? produz diante do Senhor. Amen. Amém. Soyez richement bénis. Sejam ricamente Je passe abençoados. le micro E eu à la passo o servante du microfone Seigneur. à serva de Deus, a Bispa Gina. Amen. peuple Amém, béni. povo abençoado. Alléluia. Aleluia. Le message A mensagem du Seigneur, do Senhor tellement é important tão importante pour chacun de nous. para cada um de nós. Et vous verrez que tous les E vocês thèmes vão ver que todos os temas, se rejoignent. eles se acrescentam entre eles. Amen. Ça rejoint aussi la prédication où Acrescenta il est também dit, a pregação, où il faut mettre en pratique la onde parole. temos que colocar em prática a palavra. Et comme Pasteur Maxime a E dit, como o pastor Maxime falou, on a tout intérêt nós temos à connaître l'évangile du Seigneur todo interesse de conhecer o evangelho do Senhor. parce que c'est cet évangile Porque qui é viendra este evangelho sur la balance de la que justice. vai vir na balança Amém. da justiça. Donc soyons curieux Então sejamos de curiosos connaître le véritable Dieu de conhecer o verdadeiro parce qu'il y a Deus. tellement de faux dieux qui Porque existe existent. tantos falsos Il y a deuses por tellement de aí. fausses églises aussi qui Tem existent. falsas igrejas por Là où aí le também, Saint-Esprit n'y onde est o pas. Espírito Santo não Et opera. beaucoup y vont E muitos malheureusement. estão indo, infelizmente. Mais le Seigneur nous a Mas renouvelé notre o Senhor intelligence renovou a nossa pour inteligência que nous puissions comprendre para que nós vraiment possamos entender realmente que c'est la pure que vérité é a pura verdade issue de sa parole, que sai da sua palavra, enseignée par le Saint-Esprit selada pelo Espírito et mise en Santo pratique par chacun de e nous. colocada em prática por cada um C'est de cela nós. qui va nous sauver. É peuple isso que béni. vai nos Amen. salvar, povo abençoado. Je vous invite à vous mettre Eu debout. vos convido a ficarem de pé. Le Seigneur donne des avertissements O Senhor chaque dá jour. advertências cada dia. Et c'est pas toujours facile, E não é certes. fácil, C'est sim, pas impossible. mas não é C'est impossível. pas toujours facile. Não é, sempre não é Pour fácil. notre chair, Para a nossa carne não é mais c'est fácil, possible. mas é possível. Donc il y a un combat. Então tem uma Peuple luta ali. béni. Tem uma Un luta. combat Tem uma entre combate, l'âme et uma luta l'esprit. entre a Amen. alma e o espírito. La chair A carne et e l'esprit. o espírito. Ta chair veut A tua t'emmener vers le carne bas. quer te levar Ta para chair baixo. veut A que tua tu puisses carne quer que t'affectionner você possa des se choses afeccionar, de ce sol. se afeiçoar com as coisas desse, amar as coisas Elle desse solo. s'oppose Ela vai se aux choses de opor l'esprit. às coisas do espírito. C'est pour cela que nous É por devons isso trouver que nós temos que encontrar la force de Dieu a en nous, força de Deus em nós. qui se trouve quoi? Où? Que se encontra onde? Qui se trouve au travers Que de se la encontra prière, através da oração, des jeûnes, do jejum, du sacrifice. do sacrifício. Commençons par l'obéissance, Começando pela obediência, le vouloir, o querer choisir Dieu escolher a Deus avec un cœur com sincère. coração sincero. C'est tout ça, peuple É béni, tudo isso, qui povo va nous abençoado, que conduire vai nos conduzir vers les choses spirituelles. para as coisas espirituais. Premièrement,
Primeiramente, Est-ce que tu veux accepter você quer aceitar o Jésus-Christ Senhor Jesus Cristo véritablement dans ta vie? verdadeiramente na tua Si tu vida? acceptes Se você Jésus-Christ, aceita tu Jesus acceptes Cristo, le rouleau. você aceita o rolo. Si tu acceptes le rouleau, Se você aceita o rolo, tu acceptes la parole. você aceita a Si palavra. tu acceptes la Se parole, você aceita a palavra, tu dis Amen. você diz amém. Et si tu dis E Amen, se você diz amém, tu la mets en pratique dans você ta coloca em vie. prática na tua Et si vida. tu la mets en E se pratique dans você ta coloca em vie, prática na tua tu vida, t'éloignes du péché. você se afasta do Tu marches pecado. dans la Você anda na santification. santificação. Amen. Amém. Et tu hérites du E royaume você du Seigneur. herda do reino do Senhor. Et c'est comme ça. E Il é ne faut assim. pas se voiler la face. Não podemos nos Je ne esconder. peux pas me voiler la face. Eu não posso me Tu ne peux pas te esconder. voiler la E face. você não pode Vous fazer avez de vu conta. l'avertissement Você qu'il viu y a a eu en début de advertência culte? que começou no começo do Le culto. Seigneur a choisi des O Senhor sentinelles. escolheu sentinelas. Et il a dit, E ele disse: son peuple est là. o seu povo está aqui. Parle-lui dans la vérité. Fala com ele na verdade. Si tu ne lui dis pas E se você não disser que para ce ele que tu fais là, que là, là, aquilo que você está fazendo c'est péché é pecado qui te conduit à e la que vai te mort, conduzir à morte, et que la mort vient à e te que a surprendre morte vier te surpreender dans cette nessa position-là. posição que você Non, se viens encontra. à surprendre la bien-aimée dans E cette position. surpreender a bem-amada nesta posição. Et si le ou la E bien-aimée o amado ou a meurt bem-amada dans cette position, morrer nessa posição. eh bien, il y a le jugement de Dieu O qui va venir julgamento de Deus virá sur ce bien-aimé ou cette bien-aimée. na vida desta pessoa. Mais il redemandera E des ele comptes vai pedir contas au leader. ao líder. Amen. Amém. Donc vous voyez, c'était Então tellement vocês veem puissant. que foi tão poderoso. C'est pour cela, peuple É por isso, béni, povo abençoado. nous avons le devoir Nós temos o de dever prêcher la de vérité pregar a dans verdade toute sa véracité. Com toda a verdade. Et attention au peuple, E cuidado ao aux povo. membres de Aos l'Église, membros da que igreja. quand quelqu'un dans E quando l'Église alguém na est igreja réprimandé está sendo par son repreendido péché por causa et que do vous seu venez, pecado e que vous venez vocês vêm, adoucir, e que vocês vêm vous venez adoçar, passer la main, você vem passar vous a venez mão, dire que c'est pas você vem grave, dizer, ah, não vous é, venez dire não que tem Dieu est problema, grand, Dieu você accepte. diz que Deus é grande, Deus Attention. aceita, cuidado. Dieu a parlé Deus falou depuis le début du culte. desde o J'étais começo do culto. choqué Eu fiquei chocada quand je suis tombé sur ce quando verset. eu caí neste versículo. Amen. Amém. Notre Seigneur, c'est un Dieu bon, O Senhor é um Deus bom, c'est un Dieu é um merveilleux. Deus maravilhoso. Mais pour clôturer, je vais reprendre Mas- ce verset. Mas para Je terminar, vais clôturer ce culte. eu vou pegar novamente esse versículo para Qui terminar o illustre culto. très bien E toute que la ilustra prédication. muito bem J'espère toda ne pas a avoir pregação. perdu la page. Eu espero não ter perdido a página. J'espère tout simplement parce que c'est pas Eu un espero verset não ter que perdido, não é um versículo. j'avais noté. Ezequiel, Je sais pas si quelqu'un l'avait noté. Ezequiel, Amen. o capítulo 3. Ezequiel, voilà. capítulo 3. Et Ézéchiel 3, et à partir du verset 16, hein, je crois. Hein? Voilà. Alors, voilà, nous allons Ezequiel, relire. capítulo 3, do versículo até 16 a 21. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut Então, E adressée a minha palavra do Senhor dizendo: en ces mots. Fils de Filho l'homme, do homem, je t'établis comme eu te sentinelle dei por atalaia sur la maison d'Israël. sobre a casa de Israel. Tu écouteras la parole Da minha boca ouvirás a qui palavra sortira de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. e os avisarás Tu vas da minha lire parte. après. Après. D'accord. Alors, je reprends. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra.
parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il pêche et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Ezequiel capítulo 13, a partir do versículo 16. Findos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não os avisares e nada disseres para o advertir do seu caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu o puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue na tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Amém. Amen. Ce message est Esta adressé mensagem é para à deux catégories de personnes, duas categorias de le pessoas: méchant et o le perverso juste. e o justo. Comprenez bien, Entendam bem. le méchant est supposé O là, perverso aqui, les inconvertis. supostamente, os Le méchant, c'est pas seulement celui qui a été tué. Le méchant, O perverso aqui, comprenez bien que le méchant, entendam que o perverso, quand on voit méchant, quando nós vemos on perverso, dit oui, c'est lui, il a a gente tué, fala, aquele que matou, il s'est bagarré, ele c'est le brigou méchant. ali, é o perverso. Mais le méchant, Mas o ici, perverso aqui, c'est celui qui pêche, são aqueles que celui pecam, qui pratique aqueles que l'iniquité praticam a sur iniquidade. tous les plans. Et le juge, le juste, pardon, e o justo aqui, est supposé être le chrétien. supostamente é o Et le cristão. Seigneur donne un Mas o message. Senhor dá uma Il dit mensagem. que si nous, Ele les fala que sentinelles, nós, as nous atalaias, n'allons pas avertir não ceux de iremos dehors, advertir aqueles lá les fora, méchants, les os gentils, perversos, pour os leur gentios, dire, para repentez-vous, dizer-lhes, se arrependam, pour leur prêcher la gravité du para péché, pregar a gravidade do la pecado, gravité de tout ce qui est charnel, a gravidade de tudo que é que carnal, le salaire du péché, que o c'est la salário do mort. pecado é a morte. Et que si la mort vient leur E se a surprendre, morte ils étaient surpreendê-los, sur notre passage, ils ele étaient estava là ali au na milieu nossa de passagem, nous, estava ali no on meio n'a da rien gente, dit. e não dissermos nada. Certainement, le Seigneur va nous demander des Certamente comptes. o Senhor vai C'est pour pedir ça que conta. l'évangélisation É por isso est que a evangelização très important pour é nous muito tous. importante para Et todos le nós. juste, il E est o dit, justo, si un juste se détourne, se donc un justo, chrétien, se il cristão se détourne se de sa desviar justice da sua et justiça fait ce qui est e mal, fazer o que é mal, je mettrai un piège devant eu lui vou colocar et tropeço il diante mourra dele, e ele parce morrerá. que tu ne l'as pas Porque averti. você não advertiu Nous avons ele. ce devoir, Nós temos esse quand il y direito. a peuple Quando béni, tem povo un abençoado, bien-aimé, un frère, une sœur irmão, qui uma tombe, irmã que cai, de lui parler de dans falar com toute ele. la vérité. Na verdade, Mais si tu mas l'avertis, se você le advertir juste, o de ne justo, pas pécher de et não qu'il pecar pêche e que ele et qu'il ne pecar, pêche pas, il que ele- vivra que ele não parce pecar, qu'il ele vai s'est laissé viver, porque avertir. ele se deixou C'est pour ça advertir. que nous parlons. É por isso que Faites nós falamos, attention. cuidado. Des fois, on fait le ministère vezes, du Seigneur fizemos o et ministério dans do l'église, Senhor, e ils viennent, dentro da igreja, ils viennent tem pour faire le muitos ministère que du vêm diable fazer sans o ministério do même diabo, le savoir. nem sequer saber. Amen. Amém? Cuidado. Donnons de bons conseils. Vamos dar Même bons entre conselhos, nous. mesmo Ma entre soeur, nós. tu as péché. Ô, minha irmã, Ma você soeur, ta pecou. vie, ton Ô, minha frère, irmã, mon tua frère, vida. Ô, minha irmã, la meu vie irmão. que tu mènes A là. vida que você está levando, meu irmão, minha irmã. Nous sommes chrétiens. Nós somos cristãos. Relève-toi. Se levante, se erga. Amen. Amém? Nous avons tous cette Nós responsabilité. temos toda devant essa, le Seigneur. essa responsabilidade diante do Senhor. Nous prêchons Nós un Dieu pregamos Deus qui est vrai. que é verdadeiro. Il nous avertit, il Ele nous nos enseigne. adverte, ele nos ensina. Donc soyez bénis, Sejam fortifiés. Ça, abençoados c'est e une fortalecidos. prédication Isso aqui é puissante uma pregação muito poderosa. Puissante. Poderosa. pour avertir le peuple Para et même divertir o povo. E até l'Église. mesmo a igreja. Ah, moi, je pense, ne Eu t'en fais penso, pas. Tout va bien. tá tudo Le bem, Seigneur n'est não pas un se Seigneur preocupe. comme O ça. Senhor não é um Deus assim. Connais ta vie. Ah, ele Va pas conhece a tua déranger ta vida. Você vai vie. incomodar a tua Continue vida. comme ça. Continue assim. Dieu sait. Deus sabe. Deus Grâce conhece à todas Dieu,
Dieu. coisas. Graças a Tout Deus. ça, c'est grâce à Tudo Dieu. isso é graças Dieu a Deus. a permis tout ça Deus dans le péché. permitiu tudo isso Quelle no pecado. illusion et Que ilusão e mensonge. que mentira é essa? Revenons à la pure Vamos voltar réalité. à pureza Amen. da On palavra. va se mettre debout. E vamos ficar On de va pé prier. e vamos orar. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire, la louange. Je te dis encore merci, Seigneur. Seigneur, je suis en train de vraiment trembler, Seigneur, non seulement pour ma vie, mais la vie de chacun de nous, Seigneur, de nos proches. Je te demande encore, Seigneur mon Dieu, pardon et une grâce particulière, Seigneur mon Dieu, Père, de vraiment nous aider, Seigneur mon Dieu. De vraiment, Seigneur mon Dieu, nous aider à nous détacher de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Éternel roi des rois, de tout, Seigneur mon Dieu, Papa, qui, Seigneur mon Dieu, qui nous pousse à salir nos vêtements, Seigneur. Ce vêtement de justice. Seigneur, ce vêtement que tu as acheté à un grand prix, tellement fort, Seigneur, au prix de ton sang, Éternel roi des rois. Seigneur mon Dieu, aide chacun de nous, Papa. Nous sommes là devant toi. Tu vois tout ce qui se passe dans nos vies. Relève-nous. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, encore une fois, à sortir de tous ces pièges où, Seigneur mon Dieu, beaucoup sont enlacés, beaucoup sont emprisonnés, beaucoup sont enchaînés, beaucoup ne trouvent pas d'issue, beaucoup pensent qu'ils ne sont pas capables, beaucoup ne veulent pas faire le sacrifice, ne veulent pas prendre la décision de sortir, Seigneur mon Dieu, Papa, dans ce sacrilège. Seigneur, il n'y a que toi qui puisse nous donner la force de faire violence et de décider pleinement de te suivre et mettre en pratique ta parole. Aide chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, nous te supplions. Merci, Seigneur. Seigneur, je t'apporte, Seigneur mon Dieu, encore ton Église. Je te prie de les bénir, Papa, et de les conduire, Seigneur, sur tes voies, de les protéger, Éternel roi des rois. Merci, Seigneur. À toi toute l'honneur et la gloire pour les siècles.